Bem-vindos para o segundo vídeo, a apresentação de livros para 2024. Meus amigos, eu não tenho aqui tudo. O ano vai ser cumprido até dezembro de 2024. Vai haver aqui pontos importantes, acontecimentos importantes, as eleições da União Europeia, sobre a União Europeia. Temos também nos Estados Unidos as eleições norte-americanas. Temos uma série de coisas. Vamos ter o 25 de Abril, também a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Vamos ter muita coisa. E eu decidi, aqui na agenda do canal Ocidente Neri Livros, decidi então apresentar livros um pouco de várias áreas, de várias tendências, e há alguns livros que eu não tenho aqui, como por exemplo, este ano vamos estudar o autor Michael Oakeshott com o seu livro Política de Cepticismo. Portanto, vamos fazer a apresentação do livro. Vamos ter também, se tudo correr bem, o novo livro do professor Gabriel Mita Ribeiro, do deputado do Chega, o novo livro, que eu ainda não tenho, mas que vamos também tentar fazer aqui a análise e a apresentação do livro. E vamos ter muito mais, meus amigos. E antes de irmos aos livros, este canal Ocidente Neri Livros é um canal que se destina ao conhecimento. Portanto, eu aqui não faço comentários à atualidade, não é este o objetivo deste canal, não é tanto que houve as eleições, eu não fiz praticamente nada, mas aqui o objetivo é nós apresentarmos livros para nós podermos ler, comprar e ler e estudar e aumentar os nossos conhecimentos. Porque, meus amigos, é nas ideias, no estudo das ideias que nós compreendemos as coisas. Alguns livros também sobre o cristianismo, sobre edificação também, e sobre a história do cristianismo, alguns sobre teologia, tudo isso. Temos também algumas coisas sobre, digamos assim, aprendizagem, sobre motivação, sobre liderança, sobre coisas que principalmente nos dão conhecimento e nos edificam em termos intelectuais. Portanto, isto é um canal intelectual que busca apresentar para um eleitorado mais conservador algumas ferramentas que nós precisamos. E, meus amigos, antes de irmos aos livros, e eu vou dizer isso com muito pesar, é uma crítica grande que eu vou fazer, eu não consigo compreender como é que eu chego, eu não vou dizer os nomes para não haver aqui problemas no canal, mas como é que eu chego às principais livrarias do país, eu vou repetir, as principais livrarias do país, e nós só temos livros dentro da ciência política, principalmente dentro da filosofia e da ciência política, nós só temos uma vertente, esquerda e extrema esquerda. Meus amigos, nós entramos nessas livrarias, só vemos livros sobre o Biden, o Obama, a Hillary Clinton, em termos internacionais, o Partido Democrata, é só livros, e depois quando nós vemos uma carrada de livros a dizer o perigo da extrema-direita, vem aí a extrema-direita, o Donald Trump isto, o Donald Trump aquilo, eu nem sei como é que ainda não começaram a chover os livros contra o Partido Chega, porque por enquanto ainda não há muitos, mas há já muita coisa que nos dá a entender que as livrarias nessas disciplinas, nessas áreas, estão completamente dominadas, estão completamente ocupadas pelos poderes de esquerda e de extrema esquerda. Mais uma constatação, mais uma realidade. Eu sou o único a denunciar isso em Portugal, sou o único que ponho fotos nas minhas redes sociais mostrando, digamos assim, muitas vezes as bancas das livrarias, como é possível, eu quero um livro do Russell Kirk, quero um livro do Michael Oakeshott, quero um livro de Joseph de Maistre, quero um livro de Louis de Bonald, quero livros de pensadores assim, Ortega y Gasset, sobre grandes homens que escreveram na direita, e Edmund Burke, principalmente, por exemplo, Edmund Burke, não se encontra quase nada, meus amigos, não há quase nada. A única coisa que há é alguns livros de Roger Scruton, não é? Mas não há nada, parece que é de propósito para o pensamento conservador não chegar à sociedade portuguesa. E, meus amigos, isto tem que ser falado, isto tem que ser combatido, e eu peço às editoras, peço às pessoas em Portugal mais conservadoras, que estão ligadas às editoras, não vou dizer aqui também nomes de editoras para não haver problema, que façam também, que vejam que agora o eleitorado conservador está a crescer cada vez mais. E, meus amigos,
da próxima não vão ser 1 milhão, vão ser mais, muito mais. Como isto está a crescer, é preciso que haja literatura conservadora em Portugal. Sem mais demoras, vamos então aos livros. Vamos começar com o próximo. O próximo livro, importantíssimo, o próximo vídeo é A Sedução das Novas Teologias. Meus amigos, aqui vai ser para um público evangélico, para o público cristão. Os católicos também podem ver, aproveitem, também podem ver, sobre as teologias que estão a entrar dentro das igrejas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Estou a falar da teologia inclusiva, de várias teologias, como aqui este livro apresenta: teologia aberta, teologia quântica, teologia da narrativa, o evangelho da autoajuda, tudo isso que está a entrar para dentro das igrejas evangélicas e está a perverter, está a subverter, meus amigos, a base principal, a base central do cristianismo, que é as Escrituras e a salvação em Cristo. E todas essas teologias, não vou agora falar muito sobre isso, que senão depois não vai ter piada a fazer a análise do livro. Tudo isso está a entrar e está a tentar fazer uma subversão da Igreja Evangélica. Então, eu mostro aqui, e também na Igreja Católica está a acontecer muita coisa. Nós vimos agora nas Jornadas Mundiais da Juventude, vimos o que é que se está a passar, como é que as coisas estão a acontecer. E, meus amigos, aqui fica a sedução das novas teologias, o perigo por detrás de modismos como a Igreja Emergente, teologia narrativa, teologia aberta, teologia quântica, ortodoxia, generosa, evangelho autoajuda, teologia inclusiva e por aí fora. Não percam o próximo vídeo. Depois vamos ter, que eu ainda não li, não faço ideia qual será o teor do livro, Introdução ao Conservadorismo, de Miguel Morgado. Eu vou fazer uma análise do livro e vou apresentar o livro aos meus amigos que veem o canal, e vamos ver de facto se é um livro à altura do título, não é? Se este livro está na altura do título. Vamos então analisar este livro, Introdução ao Conservadorismo, do autor Miguel Morgado. Portanto, não perca também. Depois vamos ter mais um livro de Roger Scruton, Inglaterra, uma elegia. Aqui um livro de Scruton falando da sua Inglaterra, do seu país. Então, muito interessante também fazer a análise deste livro. Depois, este ano vamos ter a comemoração do 25 de Abril e temos que perceber também que houve forças ocultas por detrás do 25 de Abril e nós temos que perceber o que é esta esquerda comunista e essa extrema esquerda, uma vez por todas, para saber o que é que eles fizeram, o que é que eles andaram a fazer. E não há melhor, que eu já tinha feito a apresentação no meu canal, mas não há melhor livro do que este, Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril, toda a história. Desta vez eu vou fazer um livro de 1 hora e tal, quase 2 horas, sobre toda a história deste movimento, destas ideias, digamos assim, extremistas, que tentaram tomar o poder em Portugal. Escrito por Nuno Gonçalo Poças, portanto fica aqui também, por ser o 25 de Abril, eu vou fazer então a apresentação deste livro. Depois, continuando, meus amigos, vamos estudar a obra de Karl von Clausewitz, o grande livro da natureza da guerra. Eu tenho aqui uma versão, mas tenho ali outra, mas vamos fazer o estudo deste livro, é importante. Bem, um livro muito importante em termos de estratégia e geoestratégia também, não é? E geopolítica também. Depois vamos ver, por ser as eleições também norte-americanas, vamos ver contra estas ideias que são propagadas na comunicação social, vamos ver de facto o que é a América de Trump, escrito por Paul Gottfried, entre nação e império. Vamos ver o que é a América de Trump. Vamos estudar muito bem aqui, de facto, o que é, de facto, quando nós falamos dos eleitores de Donald Trump, da visão de Donald Trump e da América conservadora de Donald Trump. Depois, vamos ter, isto aqui ainda não, vamos ter alguns livros interessantes, vamos ter também a História da União Europeia, de Nuno Valério, e os meus amigos vão perguntar porque é que eu estou aqui a apresentar isso, e eu vou-vos dizer, vamos estudar a União Europeia desde as suas origens, logo após a Segunda Guerra Mundial, as suas instituições, qual é a ideologia da União Europeia, como é que ela é formada, tudo, porque só assim é que nós podemos perceber, de facto,
qual é o verdadeiro governante neste momento de Portugal, que não é Portugal, é a União Europeia, e nós vamos estudar tintim por tintim e vamos também estudar as forças que compõem o Parlamento Europeu. Tudo isso vai ser feito antes das eleições sobre a União Europeia, não é? Antes das eleições europeias. Vamos fazer isso tudo para percebermos as várias forças que compõem o Parlamento Europeu e perceber um pouco, porque há uma grande confusão também, eu vejo aqui muita confusão sobre, uns falam em uma união, outros falam numa federação, outros falam de uma Europa das Nações. Enfim, nós vamos estudar tudo isso, portanto não percam também. Depois vamos ter, como eu já tinha dito, no último vídeo que apresentei alguns livros, o livro de João Maurício Braz, que é um grande escritor português, fala-se pouco dele, mas ele é um grande escritor português, que faz livros muito, muito interessantes. E aqui temos o livro Textos sem Alzheimer, portanto, um livro importantíssimo que também desmascara um pouco esta visão wokista, esta visão progressista das elites. Depois vamos ter um livro interessante sobre as duas culturas, a cultura mais no mundo académico, a cultura chamada cultura das ciências humanas, contra a cultura das ciências exatas. É muito interessante este livro. Vamos também analisar este livro aqui no canal, As Duas Culturas. Depois, vamos analisar a obra de António Gramsci, porque eu ouço muitas coisas aí também por aí fora, que eu também vejo que têm pouco a ver com a realidade, principalmente a realidade cronológica, o pensamento de Gramsci, comparando com o pensamento dos autores da Escola de Frankfurt. Então, temos aqui dois bons livros. Primeiro, um livro que saiu agora, sobre os cadernos do cárcere, da filosofia da praxis, volume 1, porque ainda vai sair o volume 2, de Carlos Graújo, António Gramsci. Portanto, é preciso ler e estudar estes livros, meus amigos, para nós percebermos o pensamento destes autores, que muitas vezes inspirou a esquerda e a extrema-esquerda, não é? Então, depois, com base neste livro e com base na cultura, os subalternos e a educação, uma introdução e tradução de Rita Ciota Neves, de António Gramsci, e também sobre a cultura, o que é que António Gramsci nos diz sobre a cultura. Continuando, portanto, isto foi na parte mais sobre a política. Agora, sobre a parte um pouco mais didática, um pouco mais pedagógica, primeiro temos este livro que ainda não fiz a apresentação, que já era para ter feito, mas não consegui, são muitos livros, sobre como mentem as sondagens. Luís Paixão Martins, temos aqui, Como Mentem as Sondagens, um livro muito interessante, embora não é um livro que tenha a minha visão, não é? Mas vamos analisar de facto o que é que se quer dizer quando nós tratamos em sondagens, quando nós analisamos sondagens, quando nós falamos em sondagens. Depois, um livro que me ajudou muito nos meus estudos, não é? Quando eu estudei, não é? De Howard Hendricks, Ensinando para transformar vidas. Um livro direcionado para professores. Não é para alunos, é para professores. Como ser um bom professor? O professor, meus amigos, é uma peça-chave para o ensino em Portugal, para também formar bons alunos preparados em termos profissionais, que saibam bem as matérias, tenham uma boa preparação sobre a escrita, a leitura e, digamos assim, os cálculos, não é? Como eu costumo dizer, a matemática, o português e a gramática são as bases para qualquer caminho intelectual, não é? Como eu costumo dizer, e depois sim vêm as outras todas as disciplinas. Portanto, este livro ensina os professores a formar bons alunos, não a doutrinar, como tem acontecido agora ultimamente. Agora, motivação, a chave principal para todos nós nas nossas vidas, para as nossas carreiras profissionais, para as nossas carreiras educacionais em casa com os nossos filhos, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cristã, principalmente a vida cristã, a vida espiritual, a motivação, a força da motivação. Um livro também importantíssimo, meus amigos, porque é a motivação que nos faz continuar as nossas lutas. Muitas vezes, falando um pouco sobre todos os ativistas, youtubers que fazem vídeos também, não desistem. Continuem a fazer o vosso trabalho. Vocês fazem um grande trabalho todos. Eu vou falar aqui de todos, não vou falar nomes específicos. Façam o vosso trabalho. Não desistem. Continuem a fazer, porque vocês fazem um grande trabalho de reinformação. Ao contrário do que eles dizem, não é?
vocês fazem um grande trabalho e a motivação é a chave principal. Estarmos motivados, meus amigos. Depois, outro livro importantíssimo que eu já há muito tempo que eu quis fazer a apresentação desse livro, De Excelente a Líder, de Jim Collins, um livro que foi considerado best-seller por vários críticos, inclusive o próprio Wall Street Journal. Um livro que nos explica que ser um verdadeiro líder não é mandar os outros a obedecer, não. É justamente criar outros líderes. Um bom líder vai criar mais líderes à sua volta. Mais pessoas capazes de dirigir, mais pessoas capazes de ter espírito de empreendedorismo sobre as empresas, meus amigos. Portanto, meus amigos, eu li este livro do princípio ao fim e foi um dos melhores livros dentro desta temática sobre a liderança, meus amigos. A liderança é saber fazer mais líderes. Eu vou mostrar aqui um livro importantíssimo que eu vou apresentar também. Tudo isso vai ser ao longo do ano de 2024, meus amigos. Não tenho aqui prazos marcados, dias específicos. Eu vou apresentar esses livros conforme o ano for correndo, conforme as minhas especialidades. Não esqueçam que eu tenho que ler o livro do princípio ao fim, tenho que tirar os apontamentos todos, as partes principais do livro, depois fazer um guião, um resumo e depois apresentar aos meus amigos. E isso leva sempre tempo, leva sempre uma semana, duas, não é? Conforme a minha velocidade. E daí que eu não posso fazer vídeos todos os dias, não é? Os meus amigos sabem, este canal é um canal de livros, de conhecimento, é diferente. Depois, no que toca a respeito um pouco de história de Portugal, vamos ter aqui um livro que já há muito tempo que eu quis fazer a apresentação dele, As 15 Epopeias da Cavalaria. Portanto, meus amigos, todas as grandes epopeias, quando nós falamos do Rei Arthur, quando nós falamos de Lancelot, quando nós falamos de todos, praticamente, mesmo até histórias de Portugal, não é? Histórias de cavalaria, aqui fica, eu vou fazer também a apresentação deste livro, que faz aqui as 15 epopeias, as 15 grandes narrativas da cavalaria, tanto internacionais como também portuguesas, e este livro é um livro importantíssimo para nós vermos, para quem gosta de história, para quem gosta das grandes epopeias da Idade Média, aqui pode também ver este vídeo. Depois, outro livro que saiu agora há pouco tempo da história de Portugal, Factos Memoráveis da História de Portugal, aqui eu apresento, Factos Memoráveis da História de Portugal, e vai haver mais. Eu vou apresentar sempre que sair um livro sobre a história de Portugal, de algum autor que eu achar interessante, que não achar que seja um livro deturpado, eu faço então a apresentação do livro, meus amigos. Depois, no cristianismo, não podia deixar de ser alguns livros importantíssimos. Em Busca da Verdadeira Cruz, de Matthew Tancona, um livro importantíssimo também, sobre o sentido da cruz, o que é que nós queremos dizer quando nós buscamos a cruz verdadeira. Depois, um livro importantíssimo de John Stott, A Cruz de Cristo, mais de 22 mil exemplares vendidos. John Stott nos fala aqui da Cruz de Cristo, um livro importantíssimo. E depois, um livro importantíssimo do autor Lee Strobel, que escreve Em Defesa de Cristo. Há o filme, os meus amigos podem ir procurar o filme Em Defesa de Cristo, do jornalista Lee Strobel, que começa por ser um jornalista ateu, completamente anti-cristão, e que quer provar à sua esposa que o cristianismo é uma falácia, foi uma invenção, é tudo para subjugar os povos, enfim, toda aquela história que a esquerda e a extrema-esquerda tão bem gostam de dizer. E depois, no fim, pela própria investigação deste jornalista, acaba por se converter aos pés do Senhor. Aqui tenho dois dos livros que Lee Strobel escreveu, portanto, Em Defesa da Graça e Em Defesa da Fé, de Lee Strobel, meus amigos. Vamos analisar também muito bem, portanto, a obra deste autor, Lee Strobel. Meus amigos, é tudo por agora, vai haver muito mais, vão aparecendo obras importantes, não é? Até porque vai sair muita coisa interessante. E, meus amigos, mais uma vez, acabando o vídeo, faço um apelo às editoras para editar também autores conservadores, também autores da chamada direita conservadora. Não terem medo do mainstream, não terem medo do sistema implantado. Tem que haver agora mais literatura conservadora. Nós agora estamos a crescer. O povo português está a virar à direita e nós precisamos
de ferramentas, precisamos de leitura, precisamos de estudos. Nunca é demais ler, meus amigos, leiam livros de história, livros de filosofia, leiam tudo, meus amigos. Há muita coisa que se pode estudar, literatura, filosofia, história, ciência política. Eu sou um apaixonado por ciência política, eu já li, meus amigos, não tem conta a quantidade de livros que eu já li sobre a ciência política em Portugal. Já devo ter lido os manuais todos que já foram editados em Portugal, ou quase todos, não é? Que há sempre alguns que escapam, não é? Mas, meus amigos, leiam. Eu sei que os livros estão um pouco expansivos, não é fácil comprar um livro, não é? Um livro não custa menos de 20 euros, muitas vezes é difícil, nós estamos a atravessar uma fase também difícil para adquirir livros, mas, meus amigos, leiam, porque a cultura é o mais importante. O aumento do nosso conhecimento. Meus amigos, eu nasci em França, estudei em França, vim para Portugal, nem uma palavra de português eu sabia, vim para Portugal adulto, nem uma palavra de português eu sabia, meus amigos. E hoje, vejam, eu falo perfeitamente o português, eu escrevo perfeitamente, sem erros, meus amigos. A gramática portuguesa domino, estudei, eu fiz um esforço para estudar a gramática portuguesa e hoje eu vejo alunos universitários que dão erros quando escrevem, dão erros, meus amigos. E eu penso, meu Deus, eu que não estudei cá quando era jovem, não é? Que tive toda a minha formação em França e fiz mais esforço do que todos esses jovens que não querem saber, querem estar nos telemóveis, o facilitismo tecnológico está a criar, meus amigos, um exército de pessoas completamente iletrados, completamente impreparados, à mercê de qualquer ideologia totalitária que possa vir, meus amigos, a tomar conta do mundo e do país, não é? E vamos lutar contra este pensamento único que nos obriga a pensar desta maneira. Não, meus amigos, vamos mostrar quais são os verdadeiros valores, quais são os verdadeiros princípios, o que é a verdadeira cultura que nós devemos lutar, a verdadeira cultura, os deveres que nós devemos ter, que já chega de tantos direitos destas pseudo minorias que só sabem reivindicar direitos para aqui, direitos para ali, completamente protegidos pela comunicação social. Não, nós vamos levantar a mão bem alto e dizer: nós somos o povo. O povo agora virou conservador. O povo é conservador. Isto está a acontecer na Europa inteira e este canal é um canal para vocês, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.